Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. Hoje continuando com a história de Jesus. No último vídeo nós vimos depois da cura da sogra de Pedro, quando ele saiu ao entardecer e curou muitos doentes. Depois foi para outras cidades anunciar o Evangelho. Aqui começamos com Jesus no lago de Genezaré, quando a multidão está toda ao redor dele apertando para ouvir a palavra, e ele vê uns barcos parados na praia com os pescadores lavando as redes. Então ele entra num dos barcos, que é o de Simão, e pede para ele se afastar, para que Jesus possa falar com a multidão. Quando acabou de ensinar a multidão, Jesus falou com Simão: vá para o alto mar e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como o Senhor está mandando, nós vamos lançar as nossas redes. E assim fizeram, e pegaram tantos peixes que as redes estavam quase se partindo. Tiveram que chamar outro barco para pedir ajuda. E eles começaram a colher tantos peixes que os barcos estavam quase afundando. Quando viu isso, Simão se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se afaste de mim, eu sou um pecador. Tiago e João também ficaram muito espantados. E Jesus respondeu a Simão: não temas, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. E quando chegaram em terra, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Quando entrou na cidade, veio um leproso ter com Jesus, se ajoelhou e disse: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus estendeu a mão e disse: eu quero, seja curado. Na mesma hora o homem ficou limpo. E Jesus disse a ele: não fale com ninguém, mas vá até o sacerdote e ofereça o que Moisés determinou pela sua cura. Mas a fama de Jesus corria por toda a cidade, e muitos vinham até ele para ser curados. E Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Alguns dias depois, estava em casa em Cafarnaum, e se juntou tanta gente dentro da casa, e na porta e em volta, que ninguém podia se aproximar. 4 homens vieram trazer um paralítico para Jesus. Quando viram que não conseguiam chegar até ele, subiram no telhado, abriram um buraco e desceram o homem até Jesus. Quando ele viu a fé deles, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas ali na casa estavam alguns escribas e fariseus que pensaram: por que esse homem blasfema? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus, conhecendo o pensamento do coração deles, disse: por que vocês pensam assim em seu coração? O que é mais fácil, dizer a ele: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta, toma tua cama e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, aí ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma tua cama e vá para a tua casa. Na mesma hora o homem se levantou, pegou a cama e saiu dali. Todos ficaram espantados, glorificaram a Deus e disseram: nunca vimos uma coisa assim. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus assentado na coletoria, e ele disse: siga-me. Mateus se levantou e seguiu Jesus. Mais tarde, quando estava jantando na casa de Mateus, chegaram também muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram à mesa com ele. Os fariseus, quando viram isso, perguntaram aos seus discípulos: por que o seu mestre come com os cobradores e os pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: quem precisa de médicos são os doentes, e não os sãos. Aprendam o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Eu vim chamar os pecadores e não os justos ao arrependimento. Um tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir à festa dos judeus. Ali havia um tanque chamado Betesda, onde se juntava uma multidão de doentes, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia e movimentava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento das águas ficava curado de qualquer doença. Estava ali no tanque um homem paralítico há 38 anos. Quando Jesus o viu e sabendo do estado do homem, disse a ele: você quer ser curado? O homem respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque na água depois que ela é agitada. Então Jesus, olhando para ele, disse: levanta, toma a tua esteira e anda. Na mesma hora ele ficou curado, se levantou, pegou a esteira e saiu andando. E aquele dia era sábado.
Quando os judeus viram aquele homem caminhando com a esteira debaixo do braço, falaram com ele: hoje é sábado e a lei não permite que você ande com a sua esteira. E ele disse: o homem que me curou me mandou levar a minha esteira. Então eles perguntaram quem era esse homem, mas ele não sabia responder, porque Jesus tinha saído dali. Mais tarde, Jesus encontrou esse homem no templo, e ele foi anunciar aos judeus que era Jesus, o homem que tinha curado. Então os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. E aqui no capítulo 5 de João, Jesus faz algumas afirmações incríveis que eu não posso deixar de citar. Assim como o Pai ressuscita e dá vida aos mortos, assim também o Filho dá vida àqueles a quem Ele quer. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu também que o Filho tivesse a vida em si mesmo. E a hora vem em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho e sairão. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Mas se outro vier no seu próprio nome, esse vocês vão receber. Como podem crer recebendo glória um dos outros, e não se esforçando para receber a glória que vem de Deus? Certo sábado, Jesus estava andando com seus discípulos por uma seara e começaram a colher espigas. Os fariseus, quando viram, falaram: por que vocês fazem o que não é permitido fazer no sábado? E Jesus respondeu: você não se lembra do que fez Davi quando teve fome e entrou na casa de Deus, no templo do sacerdote Abiatar, e comeu os pães sagrados que eram reservados só para os sacerdotes? Então Jesus falou: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E ainda no sábado, Jesus entrou na sinagoga deles e lá estava um homem com a mão ressequida. Eles, para o acusarem, perguntaram: é permitido curar no sábado? E Jesus respondeu: quem é o homem que, tendo uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não vá tirá-la? E quanto mais vale esse homem do que uma ovelha? Então ele disse para o homem: estenda a sua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou curada. Os fariseus então saíram dali e formaram um conselho para matar Jesus. Por isso Jesus se retirou. E uma grande multidão o acompanhou e ele curou a todos. Depois disso, Jesus subiu no monte e chamou somente os que ele quis. E nomeou 12 entre eles, para que fossem pregar a palavra com ele, e deu-lhes poder para expulsar os demônios. Estes eram Simão, que ele chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, André, Bartolomeu, Filipe, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. E no próximo vídeo, nós vamos começar com o Sermão da Montanha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.